estarmos juntos para um momento tão especial como o desta noite, para o melhor deste dia. Esperando que estejam todos bem, em paz, com saúde, agradecendo a Deus por mais este dia. Aliás, aqui em Limeira hoje fez um céu maravilhoso, azul, com as nuvens aí formando desenhos extraordinários. E para iniciarmos as atividades desta noite, agradecendo por estarmos em nossa casa, agradecendo a Deus por estarmos em casa, eu vou pedir para a Lenita fazer o favor da prece de abertura para nós. Por favor, Lenita. Boa noite a todos. Boa noite. Estejamos todos com Deus. Vamos pedir para Deus, Pai Todo-Poderoso, irmãozinho Jesus, que possam nos abençoar, nos intuir, e que nesse dia que muitos demonstram a sua fé, fazem a sua oração, e possamos vibrar, ter boas vibrações para melhorar o ânimo de todos nesses momentos difíceis, nessas provações difíceis que estamos passando, e que hoje, com a nossa instrução de hoje, com os exemplos do Chico, possamos sair dessa reunião um pouquinho melhor, com certeza com mais exemplos, e que consigamos seguir, nem que seja um pouquinho, os exemplos do Chico. Fica conosco, Senhor, nos abençoa e nos guie. Obrigada, Lenita. Bem, nós vamos dividir o conteúdo em 2 blocos. Primeiro, falando de Chico Xavier como cidadão, como pessoa, e depois da mediunidade. Claro que fica muito difícil separar uma coisa da outra, mas assim a gente consegue organizar um pouco melhor, porque são muitas informações. Além do mais, nós não pretendemos fazer uma biografia dele em apenas 60 minutos. Nós vamos pegar apenas alguns pontos mais importantes, mais relevantes na sua vida, seja como pessoa ou como médium, porque nós temos muitos livros que contam, que falam sobre a vida de Chico. Nós temos aproximadamente uns 200 livros sobre a vida de Chico Xavier. Então, nós vamos apenas assim passar comentando os fatos, talvez assim, que muitos talvez não conheçam, muitos estão começando agora a participar dos estudos. Fala-se muito sobre Chico Xavier, comenta-se muito a respeito de suas obras, de seus exemplos, mas talvez não se conheça tanto de sua vida. Mas nós não vamos entrar em tantos detalhes e nem pormenores, porque 1 hora seria pouco para comentar a respeito de alguém e do que ele significa para nós, tá bom? Então, nesse primeiro bloco, nós vamos conhecer um pouco sobre a trajetória da sua vida, tá bem? E alguns fatos bastante conhecidos. Chico nasceu em 2 de abril de 1910, numa cidadezinha chamada Pedro Leopoldo, que fica aproximadamente, acho que uns 40 quilômetros de Belo Horizonte. Seus pais, Maria João de Deus e João Cândido Xavier. Já vimos que Chico tinha muitas dificuldades de relacionamento com seu pai e uma grande afinidade espiritual com sua mãe. E Chico costumava dizer que se ele tivesse nascido no dia 1º de abril, todos diriam que ele não passava de uma grande mentira. Então, Deus foi bastante misericordioso para com ele, deixando que ele nascesse no dia seguinte, no dia 2 de abril, tá bom? Então, já se passaram aí mais de 100 anos do seu nascimento. Nós temos aqui uma vista geral sobre a cidade de Pedro Leopoldo, e aqui nós temos essa igreja, que é a igreja que Chico frequentava quando criança, até os seus 17 anos,
quando então se tornou espírita, deixando a sua ligação com a Igreja Católica. E um dos pontos aqui onde Chico esteve muitas vezes é na estação ferroviária, que agora está desativada, mas aqui ele embarcava, pegava o trem para Belo Horizonte, que era o meio de transporte mais comum que existia naquela época. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho da sua infância, da sua juventude e da sua fase adulta. Com 5 anos, é bastante conhecida o quanto a sua infância foi sofrida, né? No seu primeiro casamento, eles eram em 9 filhos, e quando o Chico estava com 5 anos, sua mãe desencarnou, e ele passou a ser criado por sua madrinha, que era amiga da família, convivendo com ela 2 anos, e é bastante conhecido também as dificuldades que ele passou junto com essa senhora, com essa madrinha, e os apuros nos quais ele se viu envolvido, mas o mais difícil mesmo eram as surras e os garfos que ela enfiava na barriga dele, fora o fato de deixar o menino muitas vezes sem comer. E todos esses fatos envolvendo a sua infância são narrados em muitos, de uma maneira muito gostosa de se ler, num livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier, cujo autor é Ramiro Gama, e vale a pena para conhecermos um pouco mais e um pouco mais de perto o quanto a vida de Chico foi difícil desde os seus 5 anos de idade. Pois bem, o seu pai torna a se casar, a sua segunda esposa pede para que todos os filhos fossem recolhidos, e além dos 9, nasceram mais 6. Portanto, Chico teve 14 irmãos. Eu só fico tentando imaginar como era possível alimentar, vestir e cuidar de uma casa com 14 crianças, né? Então, imaginemos aí a grande dificuldade para poder trazer o pão à mesa todos os dias. E é importante destacar que, quando nessa fase, a vida de Chico praticamente era de uma pobreza absoluta, né? Eles eram muito pobres, porque o pai de Chico trabalhava vendendo bilhetes de loteria federal. Então, ele não parava em casa, ele estava sempre ali viajando pelas cidades vizinhas para vender os bilhetes. Claro que não era uma atividade que trouxesse uma renda satisfatória para uma família tão grande. Então, os apuros, as necessidades de ordem material eram muito grandes. Com 8 anos, ele começou a ajudar a sua segunda mãe a montar uma horta em casa, e com a venda das verduras, ela conseguiu fazer com que tanto Chico quanto seus irmãos pudessem voltar a estudar. E a gente vê pela dedicação que Cidália teve, inclusive pedindo para que os 9 filhos voltassem ao lar. Cá entre nós, gente, qual é a mulher que atualmente teria um coração tão grande para fazer o que essa mulher fez? E, além do mais, criar os filhos do primeiro casamento do seu esposo como se fossem deles, e cuidar tão bem de Chico como ela cuidou. Então, assim, ela poderia até falar assim, não, vou construir a minha vida com ele, e os filhos do primeiro casamento, que outros aí que cuidem, mas não. E ela ali cuidando, portanto, de 15 filhos do seu marido. Pensem bem, né? Quanta dedicação, quanta abnegação, quanta renúncia, quanta luta, para que os filhos, inclusive, pudessem ter uma escolaridade, nem que fosse, como antigamente se chamava, fazer o grupo, que era o curso primário, né? São somente 4 anos de estudo, que foi o que aconteceu com o Chico. Ele nem sequer passou para as séries seguintes, terminando somente até o 4º ano do curso primário. Então, aos 13 anos,
Chico estudava de manhã e trabalhava numa fábrica de tecidos até das 3 da tarde às 11 da noite. E justamente como servente de fiação. Por que que eles fizeram isso? Porque o Chico, nessa época, já era bastante perturbado mediunicamente, sem compreender o que acontecia com ele, e a família toda de formação católica. Então, e o pai, muito invocado com o Chico, dizia que se aquele menino aluado, se não tomasse jeito, a vontade dele era de internar o Chico num hospício, na cidade de Barbacena, que havia na época. Então, para evitar que, se houver, para que isso acontecesse, e também para que ele não fosse considerado como louco, acharam por bem arrumar um emprego para ele. Mas vejam bem, gente, que tipo de emprego? Das 3 da tarde às 11 da noite. E ele, justamente por causa desse trabalho, acabou adquirindo um problema pulmonar e devia ser bronquite ou alguma coisa desse sentido, e acabou deixando esse trabalho. Aí ele foi trabalhar como ajudante de cozinha num bar, e o que ajudou ele a aprender a fazer a própria comida, e o mais difícil para ele nesse emprego, nesse seu segundo emprego, vamos dizer assim, era levar os bêbados para casa à noite, né? Porque eles iam lá, se embebedavam, e depois o Chico, ainda para encerrar o dia, ainda tinha que levar os bêbados para casa. Então, ele fez apenas o curso primário, começou a estudar praticamente com 9 anos de idade, terminando aos 13 anos. Hoje, uma criança de 13 anos já está aí fazendo o seu 7º ano, né? O 7º, 8º ano já de formação. Então, a gente vê que a coisa ali começou para ele já com muito trabalho, e não era trabalhar 5, 6 horas por dia, das 15 às 23, a gente vê o que esse menino já trabalhava. Nós temos aqui algumas imagens mostrando o quanto eles eram pobres. Aqui uma imagem da casinha com toda a criançada, e aqui a família inteira. Então, aqui nós temos o Chico, ao lado do seu pai. Vejam que já está com outra criança no colo. E essa era a Cidália, a segunda mãe. Em 2010, quando completou 100 anos do nascimento de Chico Xavier, a sua irmã caçula, a mais nova de todas, que também se chamava Cidália, morava em São Paulo, ainda era viva. Né? Então, agora já não tem mais nenhum irmão de Chico que ainda esteja encarnado. Pois bem, já com 15 anos, ele começou a trabalhar num armazém, das 6h30 da manhã às 8 da noite. Gente do céu, se fosse hoje, vejam quantos problemas eles teriam com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, trabalhando aí mais de 12 horas por dia nesse armazém. E, aliás, o dono desse armazém também ajudou muito o Chico, e era como se fosse um segundo pai para ele. Em 1931, quando o Chico estava com 21 anos, a sua mãe, Cidália, faleceu. E o pai não voltou a se casar, falecendo em setembro de 1860. Aí Chico, então, ficou responsável pelos seus 14 irmãos. Vejam que em 1931, Chico com 21 anos, seu pai trabalhando como vendedor de bilhete de loterias, continuava passando a maior parte do tempo fora de casa. Né? Então, Chico maternalmente ficou responsável por cuidar de todos os seus irmãos, incluindo os mais velhos. Então, a responsabilidade dele em relação à família era muito grande, e a preocupação com a subsistência, né, de colocar comida à mesa para tanta gente, para uma família tão grande. Então, além do trabalho extenso, uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos aqui 2 imagens dele, quando ele já era mais mocinho. Aqui ele trabalhando lá no armazém. Aqui Chico estava, na verdade, já com 2 pessoas que já tinham ido lá para Pedro Leopoldo conhecer de perto o médium quase mulato,
de Pedro Leopoldo, e aqui a casinha onde eles moravam. Essa casinha ficava na mesma rua que dava de frente para a igreja. Então, vejam, gente, que as condições, assim, materialmente falando, eram as mais adversas possíveis. E Chico também costumava dizer que, pelo fato de ele sempre ter passado fome desde pequeno e não ter tempo para comer muito, ele aprendeu com isso, foi muito útil para ele mediunicamente, porque como ele passava muito tempo mediunizado, trabalhando mediunicamente na psicografia, ele não tinha a preocupação em parar para se alimentar. Vejam que até isso acabou auxiliando a tarefa dele na mediunidade, o desapego à alimentação. Com 21 anos, ele passou a sofrer de uma enfermidade nos olhos, aliás, uma enfermidade severa que lhe causava muitas dores e às vezes até sangramento, um deslocamento da retina, além de um estrabismo no olho direito. Então, no olho direito, estrabismo, e no olho esquerdo, deslocamento da retina. Com 23 anos, ele começou a trabalhar como auxiliar de serviço na Inspetoria Regional do Serviço de Fomentação da Produção Animal, nosso nome enorme, na categoria de escriturário. Começou como auxiliar, chegando até a escriturário, e foi com o cargo de escriturário que ele se aposentou. Ele trabalhou 30 anos nessa inspetoria, que ficava numa fazenda, conhecida como Fazenda Modelo. Então, a partir de então, a vida começou a dar uma engrenada, começou a melhorar um pouco, porque, além de ganhar um pouco mais, é o fato de ele ter, assim, a segurança de um trabalho que poderia ajudar, com o qual ele poderia ajudar melhor a sua família. Aqui nós temos uma foto muito antiga da Fazenda Modelo, do escritório, e esse, gente, é o Chico Xavier, mais ou menos nessa idade. Essa foto dele, que aliás ele só tinha 2 mudas de roupa, né? Que era o terninho dele, desse mesmo estilo, ele só tinha 2 mudas de roupa. E quando ele ia para a Fazenda Modelo, nem sempre tinha charrete, ele ia a pé, a estrada era de terra, da casa dele até a Fazenda Modelo, aproximadamente uns 7 quilômetros. E era desse jeito que ele se apresentava, era dessa maneira que ele ia trabalhar. Então, nós vemos aí um rapaz com aparência muito simples, muito pobre, mas muito trabalhador e com muitas responsabilidades. Como vocês podem ver, essas fotos são muito antigas. Aqui uma imagem dele já mais velho, como escriturário na Fazenda Modelo. Diz que ele datilografava. Aqui vocês podem ver que o Chico estava bem mais gordinho, né? E ele diz que ele datilografava de uma maneira excelente, sem errar. Ele não errava aquilo que ele datilografava. Então, era o trabalho dele lá na Fazenda Modelo. E uma curiosidade, que o nome de registro dele era Francisco de Paula Cândido. E ele só descobriu isso quando ele precisou de uma cópia da sua certidão de nascimento para entrar no trabalho, porque ele era funcionário público. A Fazenda Modelo pertencia ao Ministério da Agricultura. E aí, por ordem judicial, ele conseguiu corrigir o seu nome para Francisco Cândido Xavier, como ficou até então. Hoje nós temos aqui a entrada da Fazenda Modelo, é um caminho no meio desse bambuzal, e aqui a antiga casa onde moravam os seus patrões, o Dr. Rômulo Joviano, a família e os seus filhos, ele tinha um casal de filhos. Essa casa foi remodelada e hoje é um lugar que se chama o Espaço Chico Xavier. E também, aqui embaixo, gente, a gente vê aqui esses 2 lugares aqui embaixo, são abertos, tipo um porãozinho aqui embaixo, é onde Chico Xavier psicografava. Quando ele terminava o expediente, ele vinha para cá psicografar. E
atualmente, eu não sei se é todo final de semana ou um sim, outro não, aos domingos, eles fazem o Evangelho na Fazenda, fazendo uma caminhada a pé, porque aquela estrada de terra que saía lá do centro de Pedro Leopoldo até a Fazenda Modelo, hoje é uma avenida, uma grande avenida asfaltada, que leva justamente o nome do patrão do Chico, a Avenida Dr. Rômulo Joviano. Então, eles fazem esse caminho a pé, passando todos juntos pelo bambuzal. Dá uma espiada nisso aqui, ó, né? Saem a pé lá do centro da cidade, fazendo o percurso a pé pela avenida, atravessam aqui o bambuzal e lá no fundo a casa, e lá eles fazem, então, o culto do Evangelho na Fazenda. Deve ser uma experiência extraordinária, não só por estar no meio da natureza, mas por todas as vibrações que Chico deixou nesse local, por onde ele viveu, ou melhor, onde ele trabalhou por 30 anos. Já na idade adulta, com 29 anos, o seu grande companheiro de doutrina espírita, que era o seu irmão, que se chamava José, ele desencarnou e deixou, além dos irmãos, além da quantidade da família enorme, ainda deixou aos cuidados de Chico a própria esposa e seus 2 filhinhos, sendo que um deles era totalmente paralítico e com problemas mentais. E o Chico ainda tinha que cuidar desse menino. E para piorar a situação, a esposa de seu irmão começou a ter problemas mentais. Ela saía correndo, gritando pela rua, teve um desequilíbrio mental muito grande e ficou 2 anos internada num hospital psiquiátrico. E depois ela, na verdade, tudo não passava, tudo era mediunidade, e depois as coisas se estabilizaram com ela. Nós temos nessa foto aqui, esse aqui, à direita, é o José, irmão de Chico Xavier. E aqui é um repórter. Vejam como o Chico era mocinho ainda, gente. E as pessoas já iam atrás dele em Pedro Leopoldo para conhecer quem era aquele médium. E nessa época, o irmão dele dava assim, um suporte espiritual muito grande para o Chico. Então, a morte dele também deixou assim, o Chico um pouco desestabilizado em relação ao espiritismo. E nós temos aqui essa foto, vejam como o Chico está aqui bem mais gordinho ainda nessa época. Esse que está ao seu lado é o irmão dele, já do 2º casamento. E esse irmão é que se chamava André Luiz. Chico dormia com ele no mesmo quarto, quando recebeu a visita pela primeira vez daquele médico, que passaria a escrever por meio dele. E como Chico estava envolvido com o processo movido pela família do escritor Humberto de Campos contra o Chico, por psicografar obras, assinando o nome de Humberto de Campos, aquele espírito achou melhor poupar o Chico de qualquer problema de ordem familiar. E aí, quando o Chico perguntou para ele qual era o seu nome, aí ele viu que tinha um irmão do Chico dormindo na cama e perguntou para o Chico qual é o nome desse seu irmão. Ele falou assim, André Luiz. Então eu vou ser André Luiz. Esse irmão dele, o André Luiz, também desencarnou bem depois de Chico, e já bastante idoso também, né? Então fica aí, este era o André Luiz, irmão de Chico, que aquele espírito utilizou o próprio nome dele, tá bom? Aqui mais 2 imagens do Chico já adulto, moço ainda, como a gente pode ver, bem mais gordinho, mas depois, logo depois, 10 anos depois, ele já estava bem mais magro. Vamos lá, então. Em 1959, por problemas de saúde, portanto, em 1959, Chico já estava com 49 anos, ele mudou para Uberaba, e nessa época já começaram a surgir problemas de saúde, e ele teve que diminuir um pouco as suas atividades mediúnicas. Em 1976, com 56 anos, ele começou a ter crises de angina
teve 2 infartes, e em 1982, o problema com angina, as dores no peito, começaram a fazer, obrigaram o Chico a manter uma medicação contínua, e às vezes a dor no peito era insuportável, e ele, para poder aguentar, ele colocava um pano umedecido com álcool por baixo do paletó, e mesmo assim trabalhando mediunicamente. Então, Chico tinha muitos problemas de saúde, e claro que na época os recursos da medicina eram bem mais limitados, e ele sofreu bastante com essas dores no peito. E também o olho, na qual ele teve o deslocamento da retina, doía bastante, e apesar de tudo, ele continuava com as suas atividades. Então, aqui, gente, assim, bem por cima, porque nós não temos o objetivo de ficar adentrando em tantos detalhes sobre a sua vida, porque são muitas as informações. Nós vamos focar um pouco mais na questão da sua mediunidade, embora seja muito difícil separar ele, pessoa, dele, médium. E é importante destacar que Chico não era apenas médium, ele era um médium espírita cristão, o que é bem diferente, tá? Então vamos lá, como nós sabemos, né, tanto se fala, tudo que as biografias não deixam de citar, que desde menino Chico ouvia as vozes dos espíritos, desculpa que aí o espírito é com a letra I maiúscula, sentia mãos sobre as suas, guiando seus movimentos na escrita, inclusive quando ele estava na escola. E ele foi criado no catolicismo. Então, o padre, que se chamava Padre Sebastião, recomendou ao Chico que ele deveria rezar a Ave Maria 1000 vezes para afastar as assombrações. E, além disso, quando haviam as procissões, ele tinha que acompanhar a procissão com tijolo na cabeça e rezando essas 1000 Ave-Marias. E os espíritos brincalhões e zombeteiros atrapalhavam a contagem do Chico. Então, ele nunca sabia ao certo em quantas Ave-Marias ele já tinha rezado e começava tudo de novo, pois ele seguia piamente o que o padre orientava, né? Vejam isso daí há mais de 100 anos atrás, que dificuldade o Chico também enfrentou. E outra, todos diziam que ele era muito aluado, porque ele conversava, inclusive, com parentes desencarnados que ele não conhecia, e esses parentes mandavam recados para os seus familiares que ainda estavam encarnados. E isso deixava a família de Chico muito intrigada. Vocês vejam que o pai de Chico, às vezes, eram tantas crianças que nem ele mesmo sabia mais quem era a filha, e às vezes até se confundia com o próprio Chico, para vocês terem uma ideia da situação. O próprio Chico define a sua mediunidade em 3 momentos bem diferentes. Dos 5 aos 17 anos, quando tudo ainda era muito sofrido para ele, porque ele não tinha respostas, ele não sabia o que acontecia com ele. E ele só tinha um orientador espiritual, que era o padre. E claro que o padre o orientava dentro daquilo que o catolicismo orientava. Então, ele não tinha respostas para nada daqueles fenômenos que aconteciam com ele. A partir dos 17 anos, e a gente já viu como foi o início da psicografia com Chico, quando nós trabalhamos com as obras de Chico Xavier, acho que foi isso no ano passado, foi em julho do ano passado que nós falamos sobre as obras de Chico Xavier. Então, dos 18 aos 22 anos, foram ali uns 3, 4 anos de ensaios, porque nesse período foi que Chico começou a receber poesias, poemas, contos
de vários espíritos que assinavam e ele sequer sabia quem eram. Porque, além do mais, o único lugar onde poderia se consultar uma biblioteca era na escola. E não havia como saber quem eram aquelas, quem haviam sido aqueles que assinavam os poemas, as poesias que Chico recebia. Então, na verdade, dos 18 aos 22, é que foi um período assim ainda de muitos ensaios na psicografia. E lembrando que o livro Parnaso de Além Túmulo, contendo toda aquela coletânea de poesias que Chico recebeu, e todo, aliás, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, porque a dona Carmen Perácio pegou todas aquelas poesias e mandou para a Federação Espírita Brasileira para que eles pudessem dar uma orientação. Aí o próprio presidente da Federação Espírita Brasileira foi, que na época era no Rio de Janeiro, foi até Pedro Leopoldo para conhecer Chico Xavier, para saber quem era aquele médium. E as pessoas tinham um verdadeiro impacto quando conheciam Chico com aquela aparência que nós mostramos para vocês. E não era só questão da aparência, era a humildade, a simplicidade e a pobreza quase extrema. Então, com 22 anos, quando Chico estava com 22 anos, a Federação Espírita Brasileira publicou o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, em 1932. A partir daí, nesse tempo, ele já havia tido contato com Emmanuel, que seria o seu grande mentor, protetor, guia espiritual, seja o nome que quiserem dar. E dali para frente, com o amparo de Emmanuel, a sua tarefa mediúnica no livro, com os livros, na psicografia, começou a se organizar melhor. E aí foi até a sua desencarnação. Então, em 1927, como a gente já viu, quando ele tinha 17 anos, foi que ele psicografou pela primeira vez, com a orientação de Dona Carmen Perácio, que era amiga da família. Naquele mesmo ano, ele, o seu irmão, a Dona Carmen Perácio, com o seu esposo, fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Em Chico, ele não possuía somente a psicografia, mas também várias maneiras de se comunicar ou de perceber o mundo espiritual através da vidência, audiência, clarividência, clareaudiência, a psicofonia, efeitos físicos, desdobramento, receitista e por aí vai, mostrando para nós que para Chico Xavier a mediunidade já era uma conquista espiritual, não era mais uma mediunidade, como a gente costuma dizer, uma mediunidade de provas, porque ele já havia atingido um nível de evolução espiritual que permitia, né? Ou seja, ele já tinha essa conquista de perceber o mundo espiritual de várias formas. Ele chegou a participar de várias reuniões de materialização de espíritos, até que, certa vez, o próprio Emmanuel se materializou, e dizem que foi algo extraordinário. Não tinha câmera, eles não tinham câmera fotográfica na época, muito menos um celular para tirar uma foto. Portanto, o que se tem são desenhos da aparência de Emmanuel materializado, que, aliás, a imagem é muito bonita, porque Emmanuel se materializa todo envolvido em azul, segurando um grande archote, uma tocha na mão direita, e a veste que ele possuía no peito, havia as estrelas do Cruzeiro do Sul, na verdade, simbolizando aí o compromisso dele com a pátria do Cruzeiro. Enfim,
Aí Emmanuel acabou com a brincadeira, dizendo que a tarefa de Chico era outra. E, além do mais, as materializações estavam deixando o Chico muito abatido, porque às vezes era tanto ectoplasma que ele doava, que quando terminava a reunião, as pessoas precisavam carregar ele para casa, porque andando ele não conseguia, de tão abatido que ele ficava. Em 1931, portanto, Chico estava com 21 anos. Certa vez ele foi até um local chamado Açude, porque assim, a casa de Chico, com 14 irmãos, e uma casa pequena, o que ele menos conseguia era sossego. Sossego para ler, sossego para orar, para meditar. Então, às vezes, ele se afastava um pouquinho da cidade, da própria casa, e ia para um lugar, tipo de um bosque, onde havia um açude. E certa vez foi nesse açude que se manifestou a ele a imagem de um sacerdote, e ali se estabeleceu o diálogo com ele. Ele conta isso muito bem no livro Lindos Casos de Chico Xavier, e aí ele conhece, então, aquele que seria o seu grande protetor espiritual. Na verdade, Emmanuel era o espírito responsável pelo mandato mediúnico de Chico Xavier. O que é mandato mediúnico? Que Chico reencarnou com uma tarefa na mediunidade, no sentido de contribuir para a evolução moral e espiritual do povo brasileiro. E qualquer espírito que fosse psicografar por meio de Chico, só faria isso passando pelo crivo de Emmanuel. Se Emmanuel não autorizasse, o espírito não escreveria. Ou seja, era Emmanuel que organizava a faculdade mediúnica de Chico Xavier em relação à psicografia. Por isso, nós dizemos que Chico tinha um mandato mediúnico. Não é no nosso caso, no caso da maioria dos que têm mediunidade, porque a mediunidade para nós ainda traz sofrimento. Para o Chico, era uma tarefa que ele exercia com muito amor e desprendimento, total desinteresse, e com um único objetivo: consolar, esclarecer. E todos nós conhecemos muito bem os conselhos de Emmanuel para Chico Xavier, que, aliás, foi Chico que pediu, né, quais conselhos Emmanuel poderia passar para ele. E Emmanuel disse a famosa frase, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, por que 3 disciplinas? Então, Chico precisaria de uma disciplina rigorosa dos pensamentos, uma disciplina rigorosa dos sentimentos e uma disciplina rigorosa das ações. Se não fosse isso, Chico teria enlouquecido, porque por ele perceber, para falar a verdade, Chico era uma pessoa que vivia nos 2 planos ao mesmo tempo, no material e no espiritual. Por isso, Herculano Pires dizia que, um grande escritor e filósofo, dizia que Chico era um ser intersistente, ou seja, ele atuava tanto no plano material quanto no espiritual, assim, passando de um para o outro com a maior facilidade. Mas para isso, Chico precisava de fato um controle, uma disciplina de vida, uma disciplina mental muito grande, para que ele não enlouquecesse. Porque senão, vejam bem, os apelos mentais, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, sobre ele, eram muito grandes. Se Chico não tivesse essa disciplina mental, ele teria enlouquecido.
até que ele aprendesse. Aliás, certa vez perguntaram para ele quanto tempo ele demorou para aprender a trabalhar melhor com tantas solicitações que chegavam, pedidos de ajuda, tanto de encarnados quanto de desencarnados, no sentido de ele não pensar que ele poderia resolver os problemas de todo mundo e de entregar os problemas que ele não conseguisse auxiliar para Deus. Ele respondeu: demorei 20 anos. Demorou 20 anos para aprender a ter esse controle de tantas solicitações para ele. Disciplina mental, sobretudo. Mas também Emmanuel disse outra coisa não menos importante para Chico, que se ele, Emmanuel, algo dissesse a Chico que estivesse fora dos ensinamentos de Jesus e Kardec, que Chico ficasse com Jesus e Kardec e esquecesse Emmanuel. E isso nunca aconteceu, porque todos os ensinamentos de Emmanuel não estão em desacordo com o Evangelho e nem com a doutrina espírita. Então, esses foram os conselhos básicos de Emmanuel para Chico Xavier. E como nós comentamos hoje nos nossos grupos pelo WhatsApp, não é fácil ter um guia espiritual como Emmanuel. Se fosse conosco, pode ter certeza que não aguentaríamos Emmanuel por uma semana, porque ele não descolava de Chico. E era ali, olha, a rédea curta, espiritualmente falando. E ele não deixava passar nada batido, como aconteceu com o caso do capim, quando Chico se comparou ao capim. E Emmanuel, curto e grosso, como a gente costuma dizer, falou para ele: não gostei do que você falou. E como assim, né? É porque o capim ainda cresce. Como que dizendo para o Chico, né? Você ainda não consegue fazer isso, espiritualmente falando. Então, nós não suportaríamos um guia, um protetor espiritual com tamanha, não exigência, mas com tamanho compromisso, como acontecia entre Emmanuel e Chico. E várias vezes Emmanuel dava duras em Chico. Até mesmo quando o Chico às vezes recebia visitas em casa e queria ficar conversando. E Emmanuel, no meio do bate-papo, lá, enquanto o Chico, né, conversando lá com a família, com os amigos em casa, porque Chico, como todo mineiro, adorava uma boa prosa, com café, bolo de fubá e pãozinho de queijo. E era muito cordial com as pessoas. O Chico era uma pessoa muito alegre, gostava de prosear, de contar casos. E a hora já passava, já tinha passado o tempo, porque Emmanuel tinha a hora certa de psicografar com o Chico, que era de madrugada, quando as pessoas estavam dormindo. Então, só ele e Chico. Então, Emmanuel aparece aí, mas essas visitas não vão embora. Aí Chico assim, mas você está vendo, eu tenho visitas em casa. Aí Emmanuel dando uma dura, né, pessoal? Então você escolhe, ou eles, ou eu. Aí Chico pediu licença para as visitas e foi para o seu cantinho psicografar. Era assim, né? Emmanuel não dava trela. Pois bem, gente, nós temos duas imagens aqui de Emmanuel. Essa de 1948 foi desenhada por um artista e Chico ia descrevendo a fisionomia de Emmanuel para ele. Então, essa foto não é assim obtida mediunicamente, né? O artista lá, o desenhista, conforme o Chico ia descrevendo a fisionomia, o desenhista ia traçando, fazendo os traços, e o Chico ia corrigindo, um pouco mais assim, um pouco mais assado. Então, a primeira imagem que se tinha de Emmanuel na época foi essa, envergando a túnica de senador romano, não por orgulho de ter sido um senador romano, mas, como nós já comentamos isso,
mas para lembrar sempre que foi como senador romano que ele negou Jesus, assim, perdeu a oportunidade de seguir Jesus. E também para mostrar o quanto ele foi orgulhoso. Já em 1980, certa vez, uma pessoa, que eu não consigo ler o nome aqui embaixo, era uma senhora que ela foi visitar o Chico em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, e ela era desenhista. Aí ela voltou para São Paulo, tal, e ela fez 2 desenhos. Ela fez esse de Emmanuel, mas ela não sabia quem era aquele espírito, ela desenhou essa imagem e desenhou outra imagem, que no caso era Meimei. E daí ela mandou por correspondência, pelo correio, mandou aquelas 2 gravuras para o Chico. E Chico confirmou, então, que se tratava de Emmanuel e Meimei. Mas Chico ficou intrigado. Por que, assim como que dizendo, mas Emmanuel envelheceu? E aí perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele falou assim, não é que eu envelheci, é que, né, espiritualmente eu dei um retoque na minha aparência, porque você também não é mais tão jovem. E ficaria muito estranho, em 1980, Chico estava com 70 anos. Seria muito estranho um senhor idoso de 70 anos ter como mentor espiritual alguém mais jovem, como eu lhe aparecia antes. Então, ele começou a se apresentar ao Chico com uma aparência, vamos dizer assim, mais envelhecida, certo? Mas a gente não sabe qual das duas é a que, em qual delas o olhar é mais difícil da gente encarar, não é? Então, tá aí a aparência de Emmanuel. Mas vamos ver o que é que Chico diz a respeito, alguns conceitos, porque o mais gostoso, na verdade, gente, foram milhares de pessoas que conheceram Chico Xavier, milhares de cartas que ele psicografou, mais de 400 livros psicografados. Então, tem muitos lindos casos que vão surgindo aqui e ali, às vezes numa entrevista, sempre aparece mais alguma coisa contando algum episódio, até então desconhecido, sobre a vida de Chico Xavier. Milhares e milhares de pessoas conviveram com ele. E o mais gostoso é quando Chico fala dele mesmo, quando ele conta sobre as suas próprias experiências, quando ele fala sobre a vida, quando ele fala sobre o evangelho, quando ele fala sobre mediunidade, porque Chico Xavier tem um dom que não são poucos. Ele conseguia tratar de problemas sérios e complexos de uma maneira simples, de modo que e profunda, de modo que todos compreendessem. Chico não falava difícil, às vezes problemas muito complexos, ele conseguia, às vezes até com uma brincadeira, com uma frase aparentemente despretensiosa, ele passava profundos ensinamentos, e isso que é gostoso. Em relação à psicografia, a sua psicografia era mecânica. Quando escrevo por meio da psicografia, vejo, ouço e sinto o espírito desencarnado que está trabalhando por meu braço. E muitas vezes registro a presença do comunicante, ou seja, do espírito, sem tomar qualquer conhecimento da matéria sobre a qual escreve. Às vezes ele sabia o que o espírito estava escrevendo e outras vezes ele não tinha a menor ideia do que o espírito fazia, né? E aqui nós temos aquela postura característica do Chico na psicografia. Gente, eu chamo atenção para a foto colorida porque a psicografia era muito rápida. E vejam que no Grupo Espírita da Prece, a segunda foto do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, a toalha sobre a mesa não era branca,
toda rendadinha, toda cheia de coisinhas, nada. Era daquele plástico que eles colocavam por cima da mesa, xadrez lá, olha, vermelho e branco com umas rosas em cima. Não tinha nada de luxo no centro dele, nada, nada. E uma característica também, por onde o Chico passasse, as pessoas colocavam no paletó do bolso os seus pedidos, as suas solicitações para Chico Xavier, que a todos ele respondia. E muitas vezes toda a correspondência, o selo no correio, corria tudo por conta dele, né? A mudança para Uberaba, como nós vimos, foi em 5 de janeiro de 1959, por problemas de saúde. Chico estava com 49 anos. Junto com outros conhecidos, ele fundou a Comunhão Espírita Cristã, onde ele exerceu as suas atividades até 1975. Só que, justamente por causa da fama que ele passou a ter, a partir do momento em que ele começou a residir em Uberaba, essa Comunhão Espírita Cristã começou a enriquecer muito. E aí Chico já não se sentia mais tão à vontade. Porque, lembrando, Chico cresceu na pobreza e ele não gostava de luxo. E esses problemas começaram a trazer um certo desconforto para ele. E ele deixou as suas atividades mediúnicas e, junto com outros amigos que se cotizaram, conseguiram comprar um terreno mais longe ainda, praticamente quase à beira da pista que vai para Uberlândia. Aí eles compraram, construíram um lugar muito mais simples, ao qual ele denominou de Grupo Espírita da Prece, em 1975, quase assim, no mesmo ano. E aí ele exerceu as suas atividades até o final da sua vida. O Grupo Espírita da Prece, na época do Chico, era mais ou menos assim, tudo muito simples. Uma casinha de fundo, muito simples. Só que depois, aquilo foi reformado, já mais recentemente. Aqui era a entradinha, então vejam, era uma casinha lá no fundo, muito simples. Aí fizeram esse jardim, aqui a varanda, e aqui era o salão principal. E Chico sentadinho sempre aqui, nessa cadeirinha aqui no fundo. Na década de 80, gente, eu tive a oportunidade de ir várias vezes para Uberaba. No começo, ia eu e a minha mãe, numa Brasília. A gente pegava a estrada, e na época em que a gente ia para Uberaba, nós duas, não era nada desse jeito. Ainda era chão batido, era tudo terra, não tinha calçada, não tinha nada. Era um local totalmente sem conforto algum. Aqui não tinha jardim, era só um cimento, e encostado nos muros tinham alguns bancos para as pessoas se sentarem. E as pessoas ficavam apinhadas, completamente apinhadas. Aqui dentro não tinha ventilador, nem ar-condicionado. E o calor que fazia em Uberaba. Nesse cantinho, nessa salinha aqui, nessa portinha, é onde Chico ficava para receber as orientações da espiritualidade a respeito dos pedidos que faziam para ele. As atividades com o Chico do Grupo Espírita da Prece para atendimento ao público eram de sábado, a partir logo depois do almoço e até madrugada dentro. Aliás, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Então, inicialmente ele chegava, atendia as pessoas que queriam orientação com ele. Depois, ele ficava um tempo enorme, fechadinho, sozinho nessa salinha,
respondendo a cada pedido que ele ia anotando numa pranchinha, e depois, ao longo da noite, conforme as orientações, as pessoas eram chamadas e os papeizinhos eram entregues. Aí ele voltava para essa mesa, sentadinho ali no cantinho dele, e aí ele começava a psicografar as mensagens dos espíritos para os familiares que solicitavam notícias dos seus entes queridos. E isso varava a madrugada dentro, 2, às vezes até 3 horas da manhã. Então, aqui realmente não havia conforto algum, e inclusive os bancos hoje já estão modernos, porque na época em que a gente ia lá, os bancos não tinham lugar para encostar, era banco comum, não tinha lugar para encostar as costas. Então não havia conforto absolutamente nenhum, e aqui ficava apinhado de gente, desde a entrada até o fundo. Mas na época em que a gente começou a frequentar lá, foi em torno de 1982, mais ou menos, a primeira vez que a gente foi lá, acho que logo no comecinho de 1982, não tinha nada disso, era muito pior, porque aqui ainda era tudo terra, sem conforto algum. E eu agradeço muito a Deus, porque depois que eu e o Fernando, que a gente se casou, e aliás, eu e o Fernando, nós nos conhecemos aí dentro do centro do Chico, nós nos conhecemos justamente nesse pátio, aí depois voltamos aí várias vezes mesmo, depois de casados, nós voltamos aí várias vezes. Então, eu agradeço imensamente a misericórdia que Deus teve para comigo nesta vida, por ter permitido que eu tivesse conhecido Chico Xavier pessoalmente e que tivesse tido a oportunidade de estar não somente no Grupo Espírita da Prece, que, aliás, hoje, só continuando aqui, a casa de Chico, aqui era a casinha onde ele morava, uma casinha extremamente simples, hoje foi transformada em museu, aqui tem uma livraria, e o que o Chico gostava mesmo era de estar entre os pobres, porque ele conhecia muito bem o que é a miséria, o que é a fome, o que é não ter apoio algum. Então, era com essas pessoas que ele gostava de estar. E também tinham ali uma assistência, como ainda tem hoje, o famoso culto do Evangelho à Sombra do Abacateiro. Igualmente, junto com a minha mãe, tive a oportunidade de ir algumas vezes, quando a Sombra do Abacateiro, gente, era exatamente como vocês estão vendo aí, olha. Tinha um puxadinho de cimento, uma mesa onde o pessoal colocava garrafas de água, e essas garrafas, a água borbulhava dentro da garrafa. O cheiro de rosas era fortíssimo. E ali depois o atendimento às pessoas que passavam na fila para pegar mantimentos, para pegar pão. E Chico, além de tudo isso, também dava um troquinho, né? Dava um dinheirinho para as mães que ficavam na fila. E eu não sei dizer onde que era mais emocionante, se era lá no Grupo Espírita da Prece, ou se era o culto do Evangelho, na Sombra do Abacateiro, onde não tinha absolutamente nada, plena periferia, uma poeira, não tinha nada asfaltado, não tinha nada arrumado. E destaco, gente, que em qualquer lugar, Chico Xavier nunca perdia a oportunidade de falar de Jesus, de falar do Evangelho. E era sempre ele que abria o Evangelho, lia, comentava, e depois, às vezes, alguém também a comentava mais um pouquinho, a pedido dele. Mas vejam a simplicidade, era disso que ele gostava. Era de lugares assim, de levar o Evangelho, e ele não perdia a oportunidade de ler e de falar sobre Jesus e comentar sobre ele. Hoje, aonde era o Abacateiro, o lugar se transformou num centro assistencial, inclusive com distribuição de refeições,
E na véspera da sua desencarnação, um frio danado, Chico era muito friorento, esse foi um dos motivos também que ele foi para Uberaba. Na véspera da sua desencarnação, ele ainda foi lá, porque agora já estava bem mais arrumadinho, e ainda participou do culto do Evangelho. Esse aqui ao lado era o seu filho adotivo, chamado Eurípides. Hoje também já é um senhor já de bastante idade, e o Eurípides já deve estar também ali já com por volta dos seus 70 anos, aquele era ainda muito moço. E tá lá o Chico, mais uma vez, segurando o mesmo exemplar de sempre do Evangelho segundo o Espiritismo. Para Chico, ser espírita, segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é ser o cristão genuíno, com a obrigação de pautar a vida pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da liberdade de raciocinar e discernir no campo da própria fé. Eu vou somente ler, gente, porque nós já estamos aqui em cima da nossa hora. Amor ao Espiritismo que ele tinha imensamente. Se Jesus me permitir, gostaria de terminar os meus dias na atual existência trabalhando com os amigos espirituais no desenvolvimento do livro mediúnico. Olha a importância do livro espírita. E o amor que ele tinha à vida, então? Acho que a vida é um dom de Deus. E se procuramos descobrir a vontade de Deus, vamos ver que a bondade de Deus está em toda parte. E não temos motivo nenhum, em tempo algum, de acalentar qualquer desânimo no coração. Gosto muito dessas palavras dele. E ele ainda dizia que ele ficaria muito feliz se pudesse dizer que já havia realizado algo de bom. No entanto, isso não acontece. Mas estou contente, porque a bondade de Deus ainda me concede a felicidade de trabalhar. Chico desencarnou em 30 de junho de 2002, com 92 anos, 75 deles dedicados à mediunidade. Dá para imaginar o que é isso, gente? 75 anos dedicados à mediunidade significa que ele vivia mais do lado espiritual do que do lado material, porque ele, com a maior facilidade, passava de um canto de um lado para o outro, vamos dizer assim. Chico era caridade. Sempre valorizando a espiritualidade, com muita fé e muita sabedoria. Mas o que ele fez, o que ele foi, o que ele conquistou, foi porque ele tinha, na verdade, muito amor. E ao desencarnar, e ele sempre pedia que ele gostaria de desencarnar num dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. E não sei se vocês se lembram que foi justamente no dia em que ele desencarnou que o Brasil conquistou mais um título mundial no futebol. Então o povo inteiro estava preocupado com o jogo. E ele estava lá quietinho, na casinha dele, na caminha dele. E ele ali quietinho foi embora, feliz porque o povo brasileiro estava feliz. Por isso, nós temos muito a agradecer ao Chico Xavier. E eu, particularmente, neste dia, se eu pudesse, eu pediria a ele que, mais uma vez, ajudasse o povo brasileiro a ser feliz outra vez. Ajuda a gente, Chico, se você puder. E muito obrigado por tudo, por tudo.
Nós poderíamos passar a noite inteira lembrando tantos causos de Chico que fazem a gente rir, porque ele era alegre. E é por isso que nós temos nas nossas leituras de segunda-feira, que a Ritinha lê do nosso jornalzinho, os lindos casos, lições de vida, porque parece que eles ensinam mais do que qualquer estudo doutrinário e mais do que qualquer estudo filosófico. E assim nós terminamos agradecendo eu mais uma vez pela companhia, pela paciência de vocês. Infelizmente, não temos ali para não tomar o tempo de ninguém, a oportunidade de fazermos perguntas e conversarmos mais, mas a gente pode ir fazendo isso ao longo da semana, indo trocando ideias ao longo da semana pelo WhatsApp. Tá bom, gente? E para nós terminarmos esta noite, agradecendo sempre pela companhia de vocês, eu vou pedir para Celina terminar para nós. Pode ser, Celina? Claro, mãe. Depois de ouvir um exemplo maravilhoso, um exemplo de vida, de resignação, de paciência, de firmeza na sua linha de conduta, pedimos a Deus muita força e coragem para seguirmos exemplos assim. Claro, com sentimento de gratidão, eterna gratidão pela pessoa que foi, pelo trabalho que fez, que legado que nos deixou. Gratidão por tantos exemplos de vida e tantos ensinamentos sobre o Evangelho e o Espiritismo que Chico, por meio da mediunidade, nos deixou. Médium fiel aos benfeitores espirituais, que com seu lápis de luz trouxe consolação e esclarecimento a tantos corações. Só temos que agradecer a Chico o nosso muito obrigado por ter nos deixado esse exemplo de homem de bem e médium espírita cristã. Obrigado, Chico. Obrigados aos grandes amigos que nos acompanharam na noite de hoje. Que possamos sair mais fortalecidos perante um exemplo desses. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, eu agradeço mais uma vez pela companhia de todos, desejando a vocês uma boa noite, um bom descanso e até domingo, se Deus quiser, no nosso estudo do Evangelho. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Obrigada pela companhia de vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus.